Olá, pessoal. Batalha Cast de hoje é com uma lenda, hein? Edinho Martins, capixaba da gema, ultramaratonista. É isso aí. Palestrante, técnico em corrida. Vamos falar sobre tudo isso. Técnico em corrida, né? E um cara que traz uma bagagem aí, muita coisa aí, hein? Muita coisa bacana hoje, muita coisa legal. Edinho, vamos lá. Essa inspiração aí e essas corridas que você faz, Pô, é muita coisa para se falar hoje, mas vamos começar como tudo isso começou, irmão. Claro. Bom, primeiro, eu queria muito te agradecer, Batalha, por estar aqui. Queria mesmo de coração essa oportunidade. Eu acho que pessoas precisam de pessoas. Tivemos um breve contato e a gente se conectou bastante. Então, queria muito te agradecer aqui a toda a estrutura aqui do Batalha Cash, tá bom? E é isso. Meu nome é Edson Martins, né? Eu sou Edinho, mais conhecido como Edinho, sou de Vitória. E muitas pessoas me conhecem porque eu vivo correndo, né? E minha vida transformou há 10 anos. Eu tinha uma obesidade muito forte, tinha 118 quilos, com 1,67 m, né? Então... Vamos aí. A gente precisa dar uma parte aí agora. 118, como é que é a história? Eu tinha 118 quilos há 10 anos atrás. Caramba, aí, 118 quilos há 10 anos atrás. E daí veio o start para o Edinho de hoje. Como é que foi esse start? Quilos. Eu tava num domingo com a minha filha em casa. E de repente ela, 2 anos de idade, cheio de energia. E aí eu fui baixar para pegar alguma coisa no chão e eu desequilibrei e caí. Isso que eu caí, minha filha olhou, papai, o que foi? Você parece o Papai Pig. Papai Pig, para você que não conhece, é um desenho animado onde um porquinho é o símbolo, bem gordinho, e quando o Papai Pig cai, ele levanta as perninhas. Então ali eu tive um start. Falei, cara, olha a imagem que eu tô passando para minha filha. Olha o exemplo. Uma pessoa totalmente sedentária, preocupada com o trabalho? Sim, como todo mundo. Preocupado com a responsabilidade de casa, profissional, né? Na época eu tinha comércio. E ali eu tive um start, que a minha vida precisava ser reorganizada. Então foi aonde tudo começou. Nas minhas palestras, nós vamos falar algumas delas aqui, eu costumo dizer que eu mostro minha vida atual, mas para as pessoas entenderem o que é o Edinho hoje, elas precisam regredir 10 anos atrás. Cara, que bacana, Edinho. Olha só, você me remeteu a uma história minha que eu sempre busquei fazer regime, dieta, e eu tive no Vigilante do Peso. Manja o Vigilante do Peso? Sim, eu ouvi muito falar. Entendeu? Aí eu fui numa palestra, o cara era famoso pra caramba. Sim, já tinha assim uma fama, era uma referência, igual você. Aí ele falou, mesma história, cara, bem parecida. Ele era gordo pra caramba e tal, e teve o primeiro infarto. Aí ele foi, o médico pegou um coração pegou um coração que tava cheio de gordura e tal, falou, cara, você tem que emagrecer, porque olha como é que tá com o seu coração, plá. Beleza. Foi embora, voltou, continuou, teve um segundo infarto, mesmo médico, mesmo exemplo, mesma amostragem, nada mexeu com ele. Cara, você não acredita o que mexeu com o cara. Teve uma batida de trânsito na Paulista, tava chovendo, e ele foi ver a batida, foi dar uma olhada. E o guarda chegou e falou assim, ei gordo, sai daí, pô, sai daí que eu quero anotar a placa, cara. Ali ele falou, a partir de hoje, ninguém nunca mais vai me chamar de gordo. E mudou a vida dele, cara. Pô, parabéns, irmão. Cara, parabéns mesmo. Na verdade, a obesidade, ela é uma doença, né? Mas ela é uma doença onde a cura só depende de você. Não estamos falando aqui que todo gordo precisa emagrecer, porque tem gente que tem uma obesidade, mas tem uma vida saudável. Mas existe o grau de obesidade com o qual eu me encontrava, que era um risco muito grande para eu poder estar passando naquele momento. E, cara, não é fácil. Não é fácil isso. Mas é muito mental. Por exemplo, você deu aí o exemplo do vigilante do peso. O que é o vigilante do peso? Reorganização de uma vida.
alimentar, né? Do seu momento. É alguém te vigiando ou alguém falando o que você precisa. E normalmente a gente já sabe o que a gente precisa. A gente precisa de alguém que nos ajude a fazer aquilo. Né? A nutrição, ela é questão de organização. A atividade física é organização. Porque primeiro refúgio que a gente tem não tenho tempo. Ou seja, se você não tem tempo, alguma coisa está errada. Concordo. Tá? Se você falar que não tem tempo para fazer atividade física, para cuidar de você, alguma coisa você está errando. Porque o tempo, ele é administrado. Então, você não está administrando bem o seu tempo. Ok? Então, para a gente fazer qualquer coisa na vida, a gente precisa de uma organização. No trabalho, na família, no esporte, em todos os campos. Mas, Edinho, deixa eu te falar. Aí você tomou essa decisão. E aí qual foi o primeiro passo? Porque aí eu já quero entrar no seguinte. Quero pegar esse detalhe aí, foi aí que tudo aconteceu, né? Daí para frente, mas o ponto é aquele. E o pessoal que está nos ouvindo agora, que está com obesidade, que está com dificuldade. E aí, qual foi? Aí eu já posso puxar a técnica da corrida aí? Já entra a técnica da corrida ou não? Não entra aí. Está lá atrás. Você está no início de tudo. Exatamente. Então, eu sempre digo hoje que pessoas precisam de pessoas. Naquele momento que eu estava com uma obesidade muito grande, eu vinha passando um problema pessoal tremendo. Né? Não tem problema de falar nenhum. Até porque eu comparo daqui a pouco 2 super-heróis e aí a gente vai chegar lá. Então, eu estava passando por um momento difícil e eu precisei reunir mais 3 amigos e que eu digo que pessoas precisam de pessoas. Nós fizemos uma grande aposta onde desafio, né? Nós criamos um desafio e quem abandonasse o desafio arcaria com a despesa do outro. Ou seja, qual era o meu problema naquela época maior? Era financeiro. Então eu não tinha dinheiro para pagar a minha mensalidade para fazer uma atividade física. Só que aí nós criamos um desafio. Bom, então desafio que você não tinha grana para pagar. Não tinha grana. Então você não tinha opção de errar. Não podia. Então, gente, olha só, que legal o que a Edinho está falando aqui. Vamos fazer essa analogia para o mercado. Você sabe por que as pessoas não batem meta? Porque ela tem a opção de não bater. Exatamente. Porque se ela tiver opção... Porque ela tem essa opção. Porque se ela não tiver essa opção, ela vai bater. Com certeza. Ela vai bater. E digo mais, então, voltando para o mercado de trabalho. Você pode fazer o que você quiser. E você precisa ter um bom gestor. Porque o bom gestor, ele vai fazer com você. Ele não vai fazer por você, ele faz com você. E quando a gente entra na questão da meta, o que é a meta? Bom, a meta é de todo mundo. Eu tenho a minha meta individual? Tenho a minha meta individual. O que eu preciso para fazer a minha meta individual? Se para eu bater a minha meta individual, eu preciso ajudar o Fernando, se eu ajudar você, nós dois podemos bater a meta. E fica muito mais legal, né? Fica mais fácil. Porque talvez o que eu tô vendendo ou o que eu preciso, o toque de bola. Isso. Tá? Você precisa bater o escanteio para eu cabecear e fazer o gol. Então, essa meta, ela é individual, ela passa a ser uma meta coletiva também. Por quê? Porque nós temos 2 agravantes aí. Porque eu não sei chutar de direita e você sabe. Eu sou esquerdo e você não sabe chutar de esquerda. Então, a gente precisa juntar essas duas complementar, partes. Né? Então, quando eu digo que o gestor, o gerente, ele precisa estar jogando junto com a sua equipe, porque hoje em dia todo mundo sabe calçar uma chuteira, mas nem todo mundo sabe jogar um futebol. Todo mundo sabe calçar um tênis para correr, mas nem todo mundo sabe correr. Isso aí. Então, disponibilidade e organização tem que estar junto, tem que estar ali. Então, quando eu volto lá, que eu tinha dificuldade financeira, mas eu queria muito bater a minha meta. Qual era a minha meta? Perder peso. Era poder ter mais força física para brincar com a minha filha. E aí tudo começou, a magia aconteceu. Por quê? Porque eu fui para lá, eu não podia faltar, porque se eu faltasse eu não tinha dinheiro para pagar a minha, quanto mais pagar dos outros 3. E passados-se 1 mês, 2 meses, e quando eu vi, eu tinha quase 1 ano de mensalidade paga. Ou seja, o problema, o obstáculo do dinheiro,
eu já tinha superado. Ok? E na relação de pessoas precisam de pessoas e pessoas inspiram pessoas, as pessoas me perguntavam, o que você está fazendo? Você começou a perceber que você estava numa situação caótica e começou em um ano, começou a virar fonte de inspiração? Exatamente. Mas por que eu estava na situação caótica? Porque eu não tinha organização. O meu negócio, ele não estava organizado. Mas foi o desafio que moveu você? Foi a minha filha. Não, foi o Start. O Start, filha. Depois você criou um desafio. Então, olha só. Esse desafio eu criei disciplina. Então é importante ter você acha que para você e para a maioria, esse desafio é fundamental? Você criar um desafio criativo, sábio? No esporte, a gente chama de desafio. Mas na empresa, eu chamo de meta. Isso aí. Ok? Tudo então, bem. assim, eu tinha o meu desafio. O meu desafio era, primeiro, não faltar. Porque se eu faltasse, eu ia perder. Ter que eu pagar. Ia ter que pagar o dos outros, eu não tinha verba. E aí, eu fiz o desafio, ganhei o desafio. Isso, eu criei hábito, criei disciplina e organização. Tudo de uma vez só. E aí, o meu trabalho começou a evoluir. Entendi. Tá? Então, assim, foi fácil? Não, lógico. Nada na vida é fácil. Se for fácil, amigo, você pode... E aí abriu um outro horizonte de negócio para você? Sim, por quê? Porque o mercado, ele é totalmente hoje digital, certo? E, claro, que comecei a ser referência. Comecei a receber e pedidos de ajuda. Cara, como que você fez? O que você fez? Por que você fez? Ok? Então, as coisas, ela é um ciclo. Se você tem oportunidade e se você tem muitos obstáculos, esses obstáculos, eles podem ser transformados em grandes oportunidades. Bacana, Edinho. Show de bola. E essa preparação mental? Porque a gente conversa com você, a gente enxerga aqui um ser humano mentalmente forte. E isso também eu acredito que você evoluiu muito depois do start lá com como que é o nome da sua filhinha? Maria Júlia. Com Juju lá, né? Com Maria Júlia lá, aquele start ali. Você evoluiu mentalmente muito. Hoje, só pegando até um gancho, hoje minha filha mais nova, que é a Antônia, dentro do carro falou comigo bem assim, pai, você tá muito mais calmo. Você sabia, pai, que nós temos... Minha filha tem 8 anos. Nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Hoje em dia você está ouvindo muito mais e observando muito mais e falando menos. Então, peraí, o que a disciplina fez comigo? O que a corrida fez comigo? Eu tenho meus momentos, né? Eu acordo todos os dias às 4 da manhã. Então eu tenho uma disciplina, um hábito de acordar cedo e isso transforma. Isso me deixa muito mais forte. Um mês passado eu corri 100 quilômetros com 12 horas. Era só eu. Então, era a minha oportunidade de refletir sobre tudo. Então, ou você é forte para cumprir os seus objetivos e as suas metas, ou você busca a força. E onde buscar a força? Cada um tem uma crença. Né? Então, assim, é uma variedade, cara. Eu acho que o exercício mental, ele é todos os dias. É na sua família, é na sua filha, ou é no seu genro, ou é na sua esposa, tá? Ou é no seu trabalho, ou é no seu cliente. Então eu acho que esse trabalho mental, e aí eu volto a falar do grande líder, né? A gente tem grandes exemplos. Existe aí o próprio Ayrton Senna. Cara, ele executava e ele liderava o próprio time. Por quê? Porque ele tinha bons exemplos, ele se exercitava, ele não tinha vícios, ele fazia coisas que o dono da empresa fala, pô, se o cara faz isso, por que eu não posso fazer? Falei isso hoje para um aluno que tem muitas empresas e ele falou bem assim comigo, cara, mas o que eu preciso fazer? Aí eu falei, cara, você precisa ser o exemplo. Como ser o exemplo? Porque se você só posta no seu Instagram, ou se as pessoas da sua rede social, ou as pessoas do seu trabalho, só te veem como o cara que me paga, certo? O cara que só paga a conta, o cara que vem aqui na empresa para fazer reunião somente com a diretoria, que exemplo que você está dando?
como que aquele cara que é o chão de fábrica, como que ele vai poder ser o seu gerente de amanhã? Porque você não vai querer trabalhar a vida toda. Você precisa confiar em alguém. Exemplo, né, cara? Você precisa ser exemplo. Então, assim, cara... Liderar por exemplo. Então, eu tenho grandes alunos hoje, grandes atletas, que acordam às 4 da manhã, o próprio Mike Tyson, né, e falava, cara, eu acordo todo dia para treinar às 4 da manhã. E se eu ficar sabendo que o meu oponente está acordando às 3h30, eu vou acordar às 3. Isso aí. Né? E aí entra a questão da organização, da disciplina, da vontade de vencer, da liderança. Então, é por isso que as grandes marcas buscam pessoas que lideram, que são exemplos de liderança, e não aqueles que são somente os campeões. Cara, bacana demais. O aprendizado, ele vem muito assim, na parte de treinamento, né? Eu vejo que você fala muito em treinamento e fala uma palavra de organização e disciplina, né? Que é fundamental. E a gente vê que a organização, não adianta você tem que ser organizado num todo. Sim. Desde dentro de casa até no seu trabalho. Não existe isso. Eu sou organizado no meu trabalho, eu sou... Mas não, cara. O cara que é organizado no trabalho, se você pegar o carro dele organizado, se você pegar... Sabe, eu por exemplo, eu tenho muito isso comigo, sabe? Eu até passo para algumas pessoas, falo, cara, olha um taxista, olha um motorista de caminhão que bacana, você vai entrar no carro dele, tá impecável. Então o carro... Sim. E o carro é um lugar onde você tá trabalhando o tempo todo, né? Se você fizer uma análise, por exemplo, hoje, qual o risco de vida que a gente vai correr hoje, durante o dia? O maior risco de vida nosso hoje é quando a gente pegar o carro e sair. Esse é o maior risco de vida, né? Sim. Porque aqui a gente está trabalhando, só se o prédio cair. Então, dirigir é uma coisa extremamente séria. Então, o carro tem que estar bem... Ele tem que estar... Manutenção em dia, limpinho, sim. Entendeu? Então, assim, tudo isso eu falo que é organização, tá? Sim. Então, muito bacana essa lição que você está deixando aqui pra gente. Então, sem organização, pessoal, sem dedicação, fica difícil. Sem disciplina, fica difícil. Então, procure sempre trabalhar isso aí. Tem muita coisa na internet, né, Edinho? Tem muita... Você quer ver? Vou dar um exemplo. Todo mundo já deve ter visto isso. Você vai estar na praia no final de semana ali, tem uma criança aí, vai comprar um picolé. Você imagina aquele vendedor de picolé, porque o vendedor de picolé tem muita pressão. Com certeza. Todo mundo tem pressão, mas o vendedor de picolé, se a gente for olhar, porque ele enche o carrinho de picolé, vai pra praia. Se ele não vender, vai amolecer tudo, ele vai ter um prejuízo danado. Então, se o carrinho dele de picolé não tiver organizado, com os sabores, o jeito que tá ali, a tampa vai ficar mais aberta. E começa a nego botar a mão ali. Então, ali, ele perde tempo. Ele corre o risco de amolecer o picolé. Então, a organização é em todos os trabalhos, em todo. Mas como que eu vou fazer para ter organização? Cara, primeiro parar e ter o seu tempo. Primeiro a pessoa... na minha empresa está tendo muito... tô com muito funcionário que está faltando, com problema de saúde. Tá, e qual é a organização que você ensina para o seu funcionário? Nada, ele entra aqui 7 horas da manhã, sai daqui 7 horas da noite e vai embora. Então, assim, na minha profissão, eu não sabia correr. Eu tinha 118 quilos. Então, eu não sabia correr, eu só não sabia andar. Ou caminhar. Eu sabia andar, mas não sabia caminhar. E aí, o que me fez hoje me tornar um ultramaratonista? O treinamento. E como que eu faço para ser um ultramaratonista de longas distâncias? Me organizando. E os obstáculos transformou a minha vida a ponto de fazer com que hoje eu vivesse da qualidade de vida. Tá? Então, assim, toda a minha organização é no sentido de apresentar soluções para as pessoas. Então, existe dificuldade para quem quer se organizar? Existe. Qual é o primeiro momento? É se encontrar e reconhecer. Não, cara, realmente eu tenho tempo. O que eu preciso é achar uma oportunidade e um tempo. Entendi. Então, a maior lição que você aprendeu no longo desses desafios aí, eu queria que você me falasse de alguns desafios que você teve, assim, mais
mais fortes que você teve, que te marcou, na verdade, desafio que te marcou, e essa lição que você tira? Cara, assim, eu acho que eu fiz grandes desafios, né? Mas o que mais me marcou foi correr por 2 dias dentro da selva amazônica. Primeiro, pela estrutura, né, de correr dentro de uma selva, riscos e imagens impressionantes, conviver com índios, né, ver a história de perto. Acho que foi o momento mais marcante. E como se preparar para correr dentro de uma selva? Porque todo mundo sabe, é um forno. Né? Quando a gente pensa, não, vai correr dentro da mata, só, cara, é muito quente. Muito quente, né? É muito quente. E Manaus, para quem já teve a oportunidade de conhecer Manaus, Manaus é uma cidade que você tem que fazer um evento cedo, você tem que começar às 3h30 da manhã. Porque das 7 horas, cara, é impressionante. E eu precisava treinar meio-dia aqui em Vitória, para chegar mais ou menos perto desse e se adequar àquele ambiente que eu iria viver lá na selva amazônica. Então, assim, essas coisas foram muito marcantes, porque ao mesmo tempo as pessoas não sabiam que eu estava treinando para um grande desafio lá, e eu começava a sofrer muitas intervenções, falando, cara, o cara não tem nada para fazer, meio-dia, o cara vai correr meio-dia. Então as pessoas, assim, o pré-julgamento, ele te afeta bastante. E aí, se você não tiver uma disciplina e saber aonde você quer chegar, isso pode te frustrar. E na Amazônia, qual foram assim, os grandes momentos de adversidade que você teve? Cara, foi quando foi anoitecendo. Mas calma aí, dia e noite? Era, direto. Dia e noite? Porque dentro da 48 mata, horas, isso? Não, na verdade a gente tinha um alojamento que era dentro de uma aldeia indígena, só que eu precisava me deslocar de um ponto A para o ponto B. E imagina dentro da selva. E aí, quando dava 3 horas da tarde, já é escuro. Já começa a escurecer. Porque as copas das árvores são muito altas. E aí começa barulho de bicho, e a gente tinha alguns pontos que tinha índio. Só que o índio, quando dá 4 horas da tarde escureceu, ele vai para a oca dele. Então, se você não chegava naquele ponto, e aí começava um pouquinho mais de tensão. Então, a gente viveu muito isso dentro da selva amazônica. A gente saiu daqui de Vitória, nós fomos em 2 pessoas aqui do Espírito Santo. Se juntou com mais quem lá? Juntamos lá a pessoas do Brasil e algumas pessoas de fora. Que foi um evento bem importante, assim. Legal. De uma emissora, e a gente viveu isso lá. Então, assim, são momentos bem bacanas. E que foi me dando uma gama de conteúdo para a gente transformar isso em palestras. Que é o que eu busco hoje como profissão. Pô, bacana, sensacional. Experiência sensacional essa, hein, Ed? Muito legal. Legal. A gente tem também uma rapidinha lá na Patagônia, né? Onde a gente passou por neve. Então, assim... Aí é totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí eu sair de um calor de 40 graus para um frio extremo de -5. Com neve. E qual... a preparação? Se você tivesse que escolher... Eu tenho que escolher uma das duas. Patagônia ou Amazônia? São assim, Não, eu tô falando assim, não pelo Brasil, nada disso. Onde eu voltaria? Com o seu desempenho. Como desafio de performance, eu voltaria para a Patagônia. Mas como belezas naturais, eu iria para a Amazônia. Né? Com certeza. Entendi. E nesses momentos aí, cara, de muita tensão, deve ter algumas comédias no meio, né, cara? Tem. Né? E a galera, um time junto e tal. Tem alguma coisa assim engraçada que você... Cara, tem a história de um amigo que ele foi no banheiro químico durante uma corrida. E, cara, pra quem sabe e já vivenciou a corrida, os banheiros químicos é banheiro químico em qualquer lugar no mundo. Daquele jeito, né? E ele deixou a chave do carro cair. Imagina, um carro alugado. Nossa Senhora. Ok, a gente tava num lugar bem distante, assim. E como é que pega? E aí ele falou, cara, eu vou pra corrida, porque tava quase na hora da largada. E quando eu voltar, ele marcou o banheiro. Quando ele voltar, ele ia buscar. Rapaz,
Foi uma comédia. Você imagina procurar a chave, Nossa a cena, Senhora. cara, procurar a chave dentro do banheiro químico. Mas no final deu tudo certo. Que bom, cara. E é uma história muito bacana que a gente vive aí na corrida. O esporte traz isso tudo, né, cara? O esporte é... Experiência, né? O esporte é fantástico, né? É relacionamento, né? É. A gente vê hoje muitas crianças, né, evoluindo aí no universo da obesidade mórbida aí por causa de celular. A gente vê jovens no universo de rave, de droga. Você tem tido algum trabalho feito nessa direção, Edinho? Cara, eu particularmente, assim, eu não tenho diretamente, mas indiretamente, eu sou embaixador de 3 instituições, né? E nessas 3 instituições são instituições que cuidam de crianças e jovens em vulnerabilidade social. E é essas crianças que a gente não quer que chegue nesse ponto que você falou. Entendi. Então, o esporte me proporciona a divulgar essas 3 instituições para que essas crianças não entrem nesse caminho. Então, eu quero ser exemplo para elas. Então, se me perguntar assim, o que você faz? Eu transformo, eu uso o esporte como transformação social. E aí entra um detalhe importante que a gente estava conversando, que muitas vezes a gente percebe, muitas vezes, quando a gente entra nesse universo de podcast, de Instagram, e às vezes, muitas vezes você fala assim, escuta, né? Às vezes até pessoas próximas, pô, o cara tá querendo aparecer, tirar onda, mas uma coisa que eu vou te falar, Edinho, esse universo online, ele é um universo muito bacana para você deixar o seu legado. Porque esse momento aqui é um momento que muitas vezes você faz. Você faz lá, você não está aqui, mas você faz lá. Então você atinge um público menor. Quando você sai da caixinha, que você entra nesse universo online, essa intencionalidade, que eu acho que é fantástico ser intencional, você consegue transpor essa experiência que você tem, da disciplina, organização, do start que você teve com a Maria Júlia, de onde você chegou, você consegue abranger aqui um público muito maior, cara. Então, assim, o que eu quero dizer para você e para todos que estão nos assistindo, é que a gente precisa deixar um legado, cara. E hoje, essa ferramenta que nós estamos aqui, você vai perpetuar, ela vai ficar gravada. Se amanhã eu partir, você partir, ela tá gravada, irmão. As pessoas vão ver. Essa gravação, Instagram que eu vejo você ali, pô, dando força para um, dando força para outro. Se você não registrar isso, vai ficar obsoleto. Não tem história. Então tem que registrar. Se você vai aqui, ó, nós estamos aqui atrás. Vou pegar só como exemplo. Esse livro aqui, por exemplo, vamos lá. Do Dale Carnegie. Esse cara tem um treinamento de 112 anos. Ele morreu muito cedo. Se ele não escreve o livro, se ele não faz o treinamento, vai perpetuar como o legado dele. Então, cara, continua assim, continua firme, tá? Porque a sua história é muito bacana e você tem que continuar. E a melhor forma de você deixar seu legado é aqui. Tá? É aqui. Foi muito importante você tocar nesse assunto, né? Porque eu me coloquei à disposição, eu coloquei, na verdade, a minha rede social, ela é extremamente para ajudar pessoas, né? Claro que a gente acaba sendo sofrendo alguns ataques, né? Justamente por isso, as pessoas às vezes não entendem qual é a real ferramenta ou real história que a gente quer passar. E muitas pessoas às vezes não ajudam porque ele quer ser blogueiro, ou ele quer ser... Não, tem a passagem bíblica, Márcio. Fala aí pra gente, da passagem, com a direita... Que a mão direita faz, a esquerda não precisa. É isso. Não, beleza, mas tudo bem. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas olha só, veja bem, esse é um exemplo que você está dando. Então, se a gente for partir para biblicamente, Deus foi... Jesus foi super marqueteiro. Isso. Entendeu? Mas então, essa questão, ela é muito mal
interpretada. Isso aí, cara. Porque, por exemplo, quando eu me coloco à disposição, coloco o meu Instagram à disposição de ajudar outras pessoas, é porque eu ajudo todo mundo. E mais, claro, se alguém precisa tomar a frente, não existe um veículo, pelo menos que eu saiba ainda, que vai fazer uma grande viagem se não tiver um bom motorista. E não existe uma viagem de alguém sozinho, tem que ter sempre alguém. Claro. Não adianta falar bem assim, eu vou para a Lua sozinho, beleza, aí você vai ficar lá e não vou saber voltar. Então, quando eu falo que a gente precisa, o céu precisa, para ser iluminado, de muitas estrelas. Então, quando eu coloco o meu Instagram, eu convido todo mundo a participar. É claro que isso vai me dar uma evidência, sim, mas eu não consigo fazer tudo sozinho, ok? Então, eu preciso de ajuda. Então, eu só consigo doar R$1. Se eu colocar isso no meu Instagram, hoje com 13 mil pessoas, se cada um doar R$1, nós estamos falando de 13 mil. Então, eu preciso dos outros 12.999, tá? Se eu pudesse doar os 13 mil, talvez eu não precisasse colocar no meu Instagram. Então, Entendi. quando eu quero dizer, eu tenho 3 instituições com quase mais de 1.000 crianças, eu tenho 3 instituições que precisam de ajuda para continuar fazendo o trabalho para grandes comunidades carentes, é porque eu preciso de ajuda de todo mundo. Para que isso aconteça e vire uma realidade, eu preciso que as pessoas apoiem. Então, mas é nesse ponto que eu quero chegar. Eu acho assim, a gente vê muita gente na rede social e tal, fazendo esses trabalhos, e eu acho sensacionais, porque tem gente que fala, entra nessa aí, esse lance aí, mas não é isso, né? É quando você quer... eu acho que biblicamente é quando você está querendo mostrar ali, cara. E a ideia não é essa. A ideia é juntar força para que você faça algo maior por mais pessoas. Agora, tem gente que tem esse dom, que tem o dom de liderar, tá afim de se expor na câmera, de buscar. Tem gente que não tá muito afim. Então, mas pode ajudar. Vai fazer tanto quanto a quem tá ali se propondo a estar atrás das câmeras, tentando buscar ajuda humanitária às pessoas. É isso aí. É exatamente isso. A gente costuma dizer que pessoas precisam de pessoas. Então, eu hoje tô aqui no seu podcast porque você me convidou. Então, eu precisei de você para falar isso para as pessoas entenderem de que a gente precisa se juntar, porque juntos nós somos muito mais fortes. Muito mais fortes. Agora, e também dá para a gente perceber quando a pessoa quer somente tirar um proveito, ou quer somente aparecer, ou que se realmente busque sobre o que a pessoa está oferecendo. Nós criamos para fazer esse trabalho, eu não sei se você vai me perguntar, mas nós temos um trabalho social. E nós criamos um site para deixar as coisas muito mais transparentes, porque existem pessoas que querem ajudar. E o meu trabalho social, ele é preventivo. Ele é antes da catástrofe, né? Porque as pessoas são muito solidárias, mas só quando elas veem a tragédia. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo uma tragédia aqui no sul do estado. Olha a quantidade de ajuda que nós tivemos. E o meu é preventivo. Eu quero não deixar que aquelas crianças construa uma tragédia no futuro. Entendi. Tá? Então, eu preciso que as pessoas conheçam as instituições, o trabalho sério que é feito lá, para que as pessoas possam ajudar. E para fazer esses impactos, eu crio os desafios. Isso aí. E aí a gente tem que entender que vai ter muito suor e dor aí, né? Vai, não, nem tudo são flores, né? Para chegar até aquela flor linda lá em cima, você passa por alguns espinhos ali. Isso aí. Planos para o futuro aí? Temos. Nós temos um projeto, nós estamos no 3º ano do projeto Correndo por uma Causa, que é o meu projeto social, onde eu ajudo 3 instituições aqui no estado do Espírito Santo. E esse projeto, ele é muito importante porque ele visa impactar pessoas. E para impactar pessoas, eu me proponho a fazer um desafio bem duro, que crie uma atenção nas pessoas,
para aquelas 3 instituições que estão me ajudando. O ano passado eu fiz esse desafio, correndo por uma causa. Eu corri 7 maratonas em 7 dias nos 7 municípios da Grande Vitória. Conseguimos ajudar com mais de 6,5 toneladas de alimento e mais Você de só? R$71 mil em dinheiro. Sozinho não vou a lugar nenhum. Não, você correndo. Eu fiz as 7 maratonas sozinho, entendi. mas eu tive o apoio de muita gente. Sim, ali, né? Pessoas que corriam comigo por um determinado tempo, amigos de São Paulo que vieram para participar de alguma maratona. Então nós fizemos realmente um grande evento e deu muito certo. E esse ano, por ter dado muito certo o ano passado, a gente conseguiu organizar e fazer um projeto muito maior. O que é esse projeto, Edinho? Esse projeto, correndo por uma causa, travessia do Espírito Santo. Eu vou sair da divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, pela BR-101, e vou até a divisa do Espírito Santo com a Bahia. Pedro Canário. Serão mais de 538 quilômetros pela BR-101. Você vai de Bom Jesus do Norte até Pedro Canário. Até Pedro Canário. Então são pela BR-101. Então, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, a Eco 101, Governo do Estado... Quando isso? Já tem data? Tem, dia 22 de junho, a gente vai começar lá no Rio de Janeiro com o Espírito Santo e vai até chegar na Bahia. Tá, nós temos um prazo aí de 10 dias. A sua chegada é prevista, então, para... Nós temos um prazo de 10 dias para concluir. Então, nós estamos falando aí de 30 de junho. 30 de junho é meu aniversário. Aí, ó. E aí, chegando na Bahia, a gente volta para o Espírito Santo. E chegando no Espírito Santo, na semana seguinte, nós temos um evento chamado 10 km Solidário, onde é uma corrida normal, mas todas as inscrições elas são destinadas para as 3 instituições. Por quê, Batalha? Nós queremos arrecadar uma meta de R$400 mil para as 3 instituições. Então, quero aproveitar... Você pode falar o nome das instituições? Claro. Instituto Vovô Chiquinho, que cuida de crianças. São mais de 360 crianças ali no bairro Central Carapina, com vulnerabilidade social. O Instituto Serenata de Favela, ali do Morro do Quadro, que também tem mais de 314 jovens que, através Serenata de Favela, através da cultura, eles ensinam sobre música, instrumentos musicais, escola. Então, é um instituto muito bacana que fica no Morro do Quadro. E o Instituto AFAS, que é a Associação das Famílias com Filhos Autistas do Estado do Espírito Santo. Essa instituição ela tem mais de 83 famílias. E nessas famílias, 98% são mães solos, onde as crianças têm autismo, ou outros, ou TDAH, né? Uhum. E com dificuldades financeiras e sem nenhuma instrução de como fazer e como lidar. Então, essa instituição ela é muito importante para dar suporte para todas essas mães. E essa instituição ela fica em Novo Brasil, lá em Cariacica. Então, também uma comunidade que precisa de muita atenção. Então, são 3 instituições muito sérias que têm um acompanhamento que eu acompanho muito de perto. Eu sou embaixador das 3 instituições, embaixador em captar recursos para que eles continuem fazendo com que eles tenham possibilidade de cuidar dessas jovens e dessas crianças e buscarem mais apoio e mais famílias. Então, como eu te falei, o ano passado nós arrecadamos R$71 mil em dinheiro. Esse ano nós temos uma meta de R$400 mil. Por quê? Porque as 3 instituições elas precisam ampliar as instalações para poder receber melhor as crianças e receber mais famílias. Sozinho, não vou conseguir. Não consegue. Então, por isso, eu uso a minha rede social e hoje eu estou usando aqui o Batalha Cash para que as pessoas conheçam essas instituições. Sigam lá no www.correndoporumacausa.com.br ou na minha rede social Ultra Edinho, ou agora também com o Fernando, lá no Instagram dele, ele vai ter essas informações. Fernando Batalha Oficial. É isso aí. E aí a gente vai fazendo esse ciclo e vão somando forças. Eu tenho certeza que o podcast é seguido por muitas empresas. Então, todas as 3 empresas
Todas as 3 instituições são todas registradas, documentadas, Legal. podem prestar conta de todas as doações recebidas. Bacana. É só dinheiro? A gente está buscando dinheiro porque a gente criou uma conta. Tem jeito, tem que Mas ter, pode né? ser qualquer outra ajuda. Tá Entendi. bom? Beleza, É só show. entrar em contato com a Show, gente. Maravilha, hein? Vamos lá. Para começar a correr, qual o conselho aí que você dá para correr? Conselho assim para você é um instrutor, um técnico para quem quer. Você estava falando comigo que você tem aluno Do de sedentarismo 16 até 77 anos. E qual o conselho assim? Qual o conselho que você dá para quem quer iniciar a correr e correr grandes distâncias? Claro. Primeira coisa é procurar um médico. Né? Eu acho que iniciar qualquer atividade física precisa de um acompanhamento médico. Ah, mas eu sou muito carente, eu não tenho facilidade. Então a gente tem aí tem o SUS que funciona muito bem. E começar a fazer caminhada. Existe uma diferença entre andar e caminhar. Andar é quando você está totalmente passeando, olhando para um lado, olhando para o outro. E já o caminhar, ele vai te dar um ritmo de onde uma respiração onde você quer chegar. Então iniciar com uma caminhada. Então você tem aí a primeira semana para fazer caminhada. Então colocar um tênis, procurar um lugar plano, seguro, para que você possa iniciar esse projeto. E pedir apoio profissional. Então eu me coloco à disposição de todo mundo para orientar no particular, não tem custo nenhum. Tá? É claro que depois você vai querer performance e aí a gente está falando de um outro momento. Mas para iniciar é muito importante um bom calçado, um lugar seguro, um lugar plano e fazer uma boa caminhada. Edinho, deixa eu te falar, por exemplo, eu sou um ex-atleta, certo? E tive uma lesão na minha lombar, fiz cirurgia, tô legal, tô bem e tal. E gostaria muito. Eu tentei. Tem 10 anos que eu não jogo futebol. E esse final de semana eu voltei a jogar. Me emocionei muito, voltar pro estádio. Eu sou um ex-atleta profissional de futebol. Mas eu senti muito senti uma dor incrível. Foi tipo um espasmo muscular aqui no adutor, aqui em cima. Né? A corrida, para essa finalidade, a qual eu quero voltar a praticar um esporte dentro lógico, consciente, que é o futebol, a corrida vai me ajudar? Claro, porque primeiro que é o movimento, né? Quando a gente está falando de futebol, a gente está falando em grandes arrancadas, né, com freadas bruscas. Então a corrida, ela vai começar a fazer as suas articulações um movimento maior. Então a caminhada, ela vai te fazer o primeiro impacto muscular e logo depois as pequenas corridas, intercalando com caminhada. Então, para o futebol, por que existe muitas lesões no futebol? Porque a pessoa não faz nenhuma atividade física durante a semana e vai jogar futebol no final de semana. Então, ali ele vai dar grandes arrancadas com freadas bruscas. E aí tem... Aí vamos lá, eu quero te fazer algumas perguntas, mas vou acabar citando meus exemplos aqui. Edinho, eu quero... Começar a correr com você. Como é que eu faço? Vamos lá, primeiro que a gente vai marcar algumas avaliações. Aonde você atende, onde você fica, você vai até mim, como é que é isso? Na verdade, eu sou um personal de corrida. Existe aquele personal trainer que é da academia? Não, eu sou um técnico especializado em corrida, sou um personal de corrida. Eu uso de todo o meu conhecimento teórico com conhecimento prático. Então, eu vou acompanhando os meus atletas, né? E aí a gente marca algumas avaliações. Então, a gente não vai começar a correr no primeiro momento. A gente vai começar a fazer a caminhada. E dentro disso, a gente vai introduzindo a corrida dentro da sua caminhada. Por quê? Porque eu não posso criar impacto excessivo para não gerar lesão. Então, você vai me achar nas minhas redes sociais, ou com o meu telefone, né, que a gente depois pode colocar, não tem problema nenhum. E aí nós vamos fazer esse trabalho de acompanhamento. Eu vou te acompanhar, eu vou ser um especialista e exclusivo do seu momento. Aí primeiro você vai fazer um trabalho comigo individual. Individual. Depois
dependendo da minha evolução, Monitorado através de um aplicativo. Através de um aplicativo? Através de um aplicativo que a gente tem. Então você acabou de conquistar um aluno. Através de um aplicativo. Então a gente faz o teste primeiro. A gente já faz. Bora, Márcio, com ele? A gente já faz essa avaliação. Pô, e aí eu vou te dando algumas dicas. Eu vou te dando algumas dicas. Esse como você economizar aplicativo é contigo? Esse aplicativo, a gente é um aplicativo americano que a gente monitora todas as suas métricas através do seu GPS, que é o seu relógio. Beleza. Show de bola. Fantástico. Recuperação após a corrida. É isso aí. Deixa eu te contar uma história rapidinho aqui. Assim, eu adoro, como jogador de futebol, lá atrás, né? O que acontecia com a gente? A gente jogava e tal, eram uns treinamentos muito puxados. E quando acabava os jogos no outro dia, só no outro dia, a gente ia lá pro estádio, lá pro clube, voltava pro clube, para fazer banho quente, cara. Banho quente. Hoje, tudo mudou, né, cara? Hoje você acaba um jogo, o cara vai lá pra banheira cheio de gelo. Você tá todo inflamado, né? Aí, quer dizer, olha bem como que era antigamente. Você ia no outro dia para ficar lá dentro da banheira de água quente. Entendeu? Então, assim, como que evoluiu a tecnologia de recuperação e tudo mais. E eu acho extremamente importante. Eu queria que você me abrisse o leque mais aí sobre o parâmetro. A recuperação da corrida, beleza, já está aí na sua cabeça. Mas vamos lá. O cara que, de final de semana, eu queria mandar um recado, eu queria que você mandasse um recado também para essa galera. Porque eu tive agora sábado com a galera de 60, 50, que jogou e às vezes não faz tanto de exercício. Qual seria, mesmo esse atleta aí, esse cara aí que é sedentário, que é só final de semana, o que ele deva fazer para ele poder, jogou no sábado, ou jogou no domingo para segunda-feira, não tá todo travado. Normalmente o cara vai lá, bebe uma cerveja e tudo, depois entra em anti-inflamatório, entra em relaxante muscular. Fala para mim. Cara, foi muito bom. São dois parâmetros, né? Muito bom, né? Muito bom, assim, essa sua pergunta, por quê? Assim, não é uma receita de bolo. É uma matemática que, que não é 2 e 2 é 4 e acabou. A recuperação, ela começa antes do feito. No caso, não só do atleta amador, como do atleta profissional. Edinho, o que você quer dizer? Cara, a alimentação faz parte da sua recuperação muscular. A alimentação faz parte da sua recuperação muscular. O fortalecimento, para você não estar no outro dia todo cheio de dor, faz parte da sua recuperação muscular. Então, assim, não tem uma receita. Se você não seguir, né, todos os preceitos a termologia para você ter uma recuperação bem feita, você não vai conseguir. Não é magia. Não tem magia. Não tem, né? Não tem. Você tem que seguir. O banho... hoje em dia, hoje em dia evoluiu muito, como você falou. Então, existem vários recoveries, né? Que hoje em dia é recovery. Né? Vários recoveries que oferece esse banho, banho gelado. Você entra dentro de uma banheira de gelo com uma temperatura pré-determinada e sai dessa banheira de gelo. São estúdios que tem isso aí? Estúdio que tem isso aí. Então legal. Você sai dessa banheira de gelo e vai por esse contraste com uma banheira quente. Então você desinflama na banheira de gelo e libera a tensão muscular na banheira quente. Por isso que antigamente, vocês, atletas profissionais, iriam lá para o banho quente. Por quê? Porque precisava liberar aquela tensão muscular. Só que você não dava tempo de desinflamar. Entendi. Então você não fazia o gelo. É de uma coisa que eu achei muito legal que você falou na físio, que você faz manutenção, cara. Manutenção preventiva. Porra, cara, olha só que legal. Então, é isso aí. Eu falei, como assim você faz manutenção preventiva? Então, você vê que, por exemplo, Edinho tá falando de fazer um desafio de 538 quilômetros. Cara, não tô falando em magia. Você não tá sentindo nada, você vai pra fisioterapia. Não sentindo nada, eu vou pra fisioterapia para não sentir. Então, por que eu faço isso? Legal isso. Porque
a musculatura, a minha musculatura, ela tem um impacto todos os dias. Eu treino todos os dias, porque o desafio que eu vou fazer não é uma aventura. Eu não posso me aventurar a correr 538 quilômetros. Eu tenho que me preparar. Então, para eu me preparar, eu preciso ter uma educação muscular. Então, eu corro hoje todos os dias 30 quilômetros, porque eu tenho que preparar a minha musculatura para correr 538 Mas quilômetros. vamos lá, eu chego para você assim, pô, eu quero uma direção. Então vou lá. Então a gente tem condição. A gente tem um Pilates, a gente tem estúdios aí muito bons no Espírito Santo, a gente tem a musculação, a gente tem a corrida. Você consegue sentar comigo e falar assim, Fernando, olha só, vamos fazer eu quero um planejamento, claro. Alimentar. Eu preciso fortalecer, e aí você consegue me direcionar? Claro, esse é o papel do profissional que vai te orientar. Então, o que a gente chama de assessoria de corrida é exatamente isso. É o que você precisa fazer para diminuir o risco de uma lesão. Entendi. Então, é o planejamento, a organização, que nós começamos a falar lá atrás. Isso, mas aí eu vou te falar assim, Edinho, olha só, eu adoro spinning. Mas na musculação, se eu chegar na musculação sozinho para fazer, eu não vou conseguir fazer. Eu vou precisar no personal. Então, eu acho legal isso que você está falando, porque, igual você falou, não tem uma receita. Você não fala assim, ô Márcio, você chega aqui, você vai treinar, tá aqui. Sim. Ô, Fernando, você também é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque muitas vezes ele gosta, por exemplo, adora academia e odeia academia. Então a gente tem que estudar cada indivíduo, né? Eu tenho que ver quais são as suas limitações, qual a alimentação do Se eu viajo outro atleta, muito, meu tempo. Qual é o tipo de trabalho que você tem do seu dia a dia para não impactar no seu trabalho. Então isso tudo, por exemplo, eu tenho atletas que são juízes. Eu tenho atletas que são médicos. Eu tenho atletas que são estudantes. Tá? Então, assim, eu tenho atletas que são vendedores, que trabalham o dia inteiro em pé. Então, são cada indivíduo que precisa ter um planejamento, um diferente do outro. Entendi. O que vai acontecer é que os mesmos vão estar fazendo as mesmas coisas de maneira diferente. Entendi. Tá? Com especificidade diferente. Show de bola. Olha, para conversar com o Edinho, a gente tem que ser uns 3 a 4 podcasts, mano. É muita coisa. Eu tô aqui com minha cabeça borbulhando, mas ele já levantou a plaquinha ali. É isso aí. Aí tá me complicando. Mas, deixa eu só finalizar aqui por algumas coisas. Então, a gente falou de disciplina, de organização, treinamento. Treinamento é fundamental. Eu lembro muito do Oscar, né? Schmidt, que ele sempre fala, o pessoal apelida ele de mão santa, né? Ele fala, mão santa nada, é mão treinada. A Hortência, que era fabulosa, né? E, entendeu? Agora, recentemente, vi uma entrevista dela também falando, foi uns dos 2 jogadores de basquete. Eu sou apaixonado por todo tipo de esporte, basquete também, né? E o basquete, os 2 realmente eram figuras assim fantásticas. Mas você vai ver por trás, existe ali muito suor, muito sofrimento, muita dedicação, muita organização, muito planejamento. Porque sem planejamento você não vai a lugar nenhum, não é isso? Então, eu acho que a gente deixa aqui um recado aqui para a galera que está nos ouvindo. Muito bacana, tá? E a última pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: o que mais você ama? O que mais, assim, te emociona numa ultra maratona, cara? Cara, eu acho que... Não vou falar só da ultra, não. Vou falar da corrida. Né? Tudo bem. O que mais me emociona na corrida é porque a corrida ela é muito democrática. Na corrida não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem católico, não tem evangélico. Cara, não tem brasileiro, americano. Todo mundo se respeita e se ama. Eu costumo dizer que eu vou passar a desejar agora, Fernando, corrida para as pessoas. Porque na corrida você encontra pessoas, um querendo ajudar o outro, sem você saber quem está do seu lado, de onde que ele veio, o que ele faz. Então isso é o que mais me emociona, é esse senso de solidariedade que existe dentro de uma corrida. E aí eu falo por mim. Aí quando me perguntam, cara, eu vejo você treinando, e eu nunca vejo você ir no primeiro lugar. Eu falo, cara, você não é possível, você não me acompanha.
tô todos os dias no mesmo, chegando no primeiro lugar, porque a minha alegria é conectar pessoas. E só vive a corrida, e só vive essa conexão quem está disposto a ser solidário. Muito legal. É isso. Muito bom, irmão. Show de bola. Pessoal, a gente finda hoje aqui o Batalha Cast com essa pessoa agradável, bacana, deixou muita coisa boa aqui, mas a gente tem muita história aí, eu sinto isso, que a gente tem muita história para contar. Edinho, ultramaratonista, dá o seu finalmente aí, Edinho. Bom, pessoal, eu quero muito agradecer, espero que não tenha sido cansativo para vocês. Lógico que mas para não. mim, cara, foi muito bacana, eu fiquei super à vontade e eu queria fazer um convite para vocês. Estamos com um projeto, correndo por uma causa, e eu preciso do apoio de vocês. A gente precisa bater essa meta. Sozinho eu não vou conseguir. Eu sei que sozinho, talvez eu possa cumprir a metade, que é correr, que é a minha zona de conforto. Mas a metade mais importante, que é arrecadar os R$400 mil para essas 3 instituições, não é para Edinho. Vamos fazer isso junto. Vamos participar também. Vamos participar. E aí eu conto com o apoio de vocês. E você me acha nas redes sociais como Ultra Edinho, ou no www.correndoporumacausa.br, e lá a gente pode trocar muitas coisas. Tamo junto. Falou, gente. Até a próxima. Um abraço.